E se eu te contar que existe uma senhora de 87 anos que, toda sexta-feira, prepara chá para alguém que morreu há 50 anos, e essa pessoa realmente aparece? Não é loucura. Não é solidão. É uma história de amor que desafia até mesmo a morte. Você está prestes a conhecer Dona Margarida e descobrir o segredo por trás dessas visitas semanais que ninguém mais consegue ver. Mas antes de começarmos essa jornada emocionante. Comentários. De que cidade você está me assistindo agora? E se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem você acreditar que o amor verdadeiro é eterno, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder essa história. Aperta esse play e vem comigo. Toda sexta-feira, às 3 da tarde em ponto, Dona Margarida tirava do armário a porcelana antiga herdada da mãe. As xícaras brancas com delicadas flores azuis brilhavam sob a luz que entrava pela janela da cozinha. Ela preparava tudo com o mesmo cuidado de sempre: a toalha bordada sobre a mesa, os biscoitos de polvilho que fazia pela manhã, o bule de porcelana aquecido antes de receber a água fervente. A casa inteira cheirava a camomila e erva cidreira quando ela finalmente se sentava, ajeitava o vestido florido e esperava. Os vizinhos já haviam desistido de entender. Dona Cida, da casa ao lado, comentava com as outras mulheres da rua que a velhinha estava ficando caduca. Põe 2 xícaras, prepara biscoito, fica lá conversando sozinha a tarde toda, dizia balançando a cabeça com pena. O padeiro que passava a cesta sempre a via através da janela, gesticulando animadamente, rindo sozinha, servindo chá em uma xícara vazia do outro lado da mesa. Até seus próprios filhos, quando vinham visitá-la aos domingos, trocavam olhares preocupados e sugeriam discretamente uma consulta com o doutor Albertino. Mas Dona Margarida não estava senil. Seus olhos castanhos permaneciam lúcidos, suas mãos enrugadas ainda eram firmes ao segurar a xícara, e sua memória guardava com precisão cada detalhe dos seus 87 anos de vida. Ela sabia exatamente o que fazia e, mais importante, sabia exatamente com quem conversava toda sexta-feira. Não era loucura nem solidão que a fazia preparar aquele chá. Era amor. Um amor que atravessava décadas e desafiava a compreensão dos vivos. Naquela sexta-feira específica, enquanto a tarde caía mansa sobre a pequena cidade do interior, Dona Margarida sentiu algo diferente no ar. Uma brisa fria entrou pela janela entreaberta, fazendo a cortina dançar suavemente, e ela soube, com aquela certeza inexplicável que só os muito velhos possuem, que aquele seria o último chá. Seus dedos tremeram levemente ao colocar o açúcar no bule. Não de medo, mas de uma estranha mistura de tristeza e alívio. Ela alisou a toalha bordada, verificou se os biscoitos estavam bem arrumados no prato e esperou, como sempre fazia, pela presença que só ela podia perceber. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede e o canto distante de um sabiá no quintal. Dona Margarida fechou os olhos por um momento, sentindo o peso doce da antecipação. Quando os abriu novamente, ele já estava ali. Sentado na cadeira em frente a ela, com aquele sorriso gentil que ela conhecia tão bem, estava Henrique, seu marido, morto havia exatos 50 anos naquele dia. E como toda sexta-feira nos últimos 5 anos, eles começariam a conversar como se o tempo nunca tivesse passado, como se a morte fosse apenas um detalhe menor entre 2 pessoas que se amaram profundamente. Mas hoje, ela sabia, seria diferente. Hoje seria o adeus definitivo. Henrique apareceu pela primeira vez em uma sexta-feira comum, 5 anos atrás. Dona Margarida tinha acabado de voltar do cemitério, onde fora deixar flores no túmulo dele como fazia religiosamente todo mês. Estava cansada, sentindo o peso dos 82 anos nas pernas, quando decidiu fazer um chá para si mesma. Sem pensar muito, colocou 2 xícaras na mesa, como fazia antigamente quando ele era vivo. Foi um gesto automático, nascido de décadas de hábito. Foi então que sentiu uma presença familiar na cozinha, aquele cheiro característico de sabonete de barbear e tabaco que Henrique sempre teve. Ela se virou, e lá estava ele, não como o velho de 72 anos que morrera após um derrame, mas como o homem de meia idade que ela mais amara, com os cabelos começando a grisalhar nas têmporas e aqueles olhos verdes que pareciam ver através da alma. Dona Margarida não gritou, não desmaiou. Simplesmente sorriu e disse: "Demorou, velho tolo." Ele explicou que não era permitido, que estava quebrando regras que ela não poderia compreender completamente.
Mas o amor deles era tão forte, tão genuíno, que havia criado uma fenda no tecido que separava os mundos. Toda sexta-feira, às 3 da tarde, ele tinha permissão de atravessar por exatos 60 minutos. Apenas 1 hora por semana, ele disse com tristeza. É tudo que consegui negociar. Dona Margarida pegou a mão dele, sentindo a estranha solidez dela, e respondeu, então não vamos desperdiçar um único segundo. E assim começou o ritual. Durante 5 anos, 52 sextas-feiras por ano, menos 1 ou 2 quando ela estava doente demais para descer até a cozinha, eles se encontraram para o chá das 3. Conversavam sobre tudo, os filhos e netos, as mudanças na cidade, as memórias que compartilhavam. Henrique contava sobre o lugar onde estava, descrevendo com palavras cuidadosamente escolhidas uma realidade que transcendia a compreensão humana. Ela reclamava da artrite, das novelas ruins na televisão, da solidão dos dias sem ele. Os vizinhos achavam que ela estava falando sozinha, mas Dona Margarida não se importava. Aquela hora semanal com Henrique valia mais do que 1000 opiniões alheias. Era o seu segredo, o seu tesouro, a prova viva de que o amor verdadeiro não termina com a morte. Ela guardava aqueles encontros no coração como quem guarda joias preciosas, relembrando cada palavra, cada riso, cada olhar durante os outros 6 dias da semana. Aquelas sextas-feiras a mantinham viva, davam propósito aos seus dias solitários. Mas como toda coisa preciosa na vida, ela sabia que um dia teria que terminar. Margarida, meu amor, precisamos conversar, disse Henrique naquela tarde, sua voz carregando um peso incomum. Ele não havia tocado no chá, algo que nunca acontecerá antes. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa, e havia uma expressão séria em seu rosto que ela conhecia bem, era a mesma de quando precisava dar notícias difíceis. Dona Margarida sentiu o coração apertar. Depois de 5 anos daqueles encontros semanais, ela havia aprendido a ler cada nuance na expressão dele. É sobre os encontros, não é? Perguntou baixinho, já sabendo a resposta. Henrique assentiu lentamente. Estou quebrando leis muito antigas, meu amor. Leis que existem por boas razões. Cada vez que atravesso, deixo marcas, crio rachaduras. Existem consequências. Ele explicou que os encontros deles haviam chamado atenção. Não era comum que alguém do outro lado mantivesse contato tão constante e consistente com o mundo dos vivos. Outros começaram a tentar o mesmo, criando um caos de fronteiras borradas. Eles me deram um ultimato, disse Henrique, sua voz quebrando levemente. Hoje é nosso último chá, Margarida. Depois disso, as portas serão seladas para sempre. Dona Margarida sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enrugado. 50 anos de viuvez haviam sido suportáveis porque, nos últimos 5, ela tivera aquelas horas preciosas. A perspectiva de viver sem elas parecia insuportável. Não é justo, ela sussurrou. 50 anos eu esperei. 50 anos sozinha, e quando finalmente te encontro novamente, querem tirar isso de mim. Eu sei. Henrique estendeu a mão e secou uma lágrima do rosto dela com uma ternura infinita. Mas há algo mais. Algo que preciso te contar, e que vai tornar essa despedida ainda mais difícil. Ele respirou fundo, como se preparando para um mergulho profundo. Você está doente, Margarida. Seu coração está falhando. Os médicos ainda não descobriram, mas eu posso ver. Você tem, no máximo, 3 meses de vida. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Dona Margarida absorveu a informação lentamente, surpreendentemente calma. Talvez já soubesse, em algum nível profundo. As dores no peito que ela ignorava, o cansaço crescente, a falta de ar ao subir escadas. 3 meses, ela repetiu, provando as palavras. E você não estará aqui nas sextas-feiras para me acompanhar nessa jornada. Não era uma pergunta. Era a constatação dolorosa de que teria que enfrentar sua própria morte sem o conforto daqueles encontros semanais. Henrique apertou a mão dela com força. Mas há uma escolha que você precisa fazer, meu amor. Uma escolha que mudará tudo. Que escolha? Perguntou Dona Margarida, enxugando as lágrimas com o guardanapo de pano. Henrique se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos nos dela com uma intensidade que ela não via há muito tempo. Eu posso fazer você atravessar comigo hoje. Agora. Não é comum, não é fácil, mas é possível.
Você não precisaria esperar 3 meses de dor e solidão. Poderíamos estar juntos imediatamente. O coração de Dona Margarida acelerou. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e sedutora. Estar com Henrique novamente, não apenas 1 hora por semana, mas para sempre, na eternidade que ele habitava. Não haveria mais dor, não haveria mais solidão, não haveria mais sextas-feiras chorando sua ausência. Seria tão simples. Tão tentador. Como funciona? Ela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Você simplesmente me dá a mão e vem comigo quando eu atravessar de volta. Seu corpo ficará aqui. Parecerá que você dormiu pacificamente na cadeira após o chá. Não haverá dor, não haverá medo. Apenas uma transição suave, como adormecer após um dia longo. Henrique falava com gentileza, mas havia urgência em sua voz. Sei que estou sendo egoísta ao oferecer isso. 50 anos sem você foram uma eternidade, Margarida. A ideia de finalmente termos a paz juntos é quase irresistível para mim. Dona Margarida olhou ao redor da cozinha. A mesma cozinha onde criará 3 filhos, onde ensinara sua filha a fazer bolos, onde chorar as suas tristezas e celebrar as suas alegrias. As paredes amarelas que Henrique pintara pouco antes de morrer, as cortinas que ela mesma costurara, as fotografias na geladeira mostrando netos e bisnetos. Uma vida inteira contida naquele espaço modesto. E meus filhos? Ela perguntou. Meus netos? Eles sobreviverão, disse Henrique suavemente. Eles são fortes. E você já viveu sua vida, meu amor. Criou 3 pessoas maravilhosas, viu 8 netos crescerem, até conheceu 2 bisnetos. Você cumpriu seu papel aqui. Ninguém poderia culpá-la por escolher o descanso, por escolher estar comigo. Ele tinha razão, ela sabia. Seus filhos eram adultos responsáveis, com suas próprias famílias. Eles ficariam tristes, obviamente, mas superariam. As pessoas sempre superam. Mas enquanto Henrique falava, Dona Margarida pensava em sua neta Júlia, de 17 anos, que vinha vê-la toda quinta-feira para conversar sobre os problemas que não podia compartilhar com os pais. Pensava em seu filho Maurício, que estava passando por um divórcio difícil e vinha tomar café com ela aos sábados para desabafar. Pensava na pequena Sofia, sua bisneta de 4 anos, que a chamava de vovó velha com aquele jeitinho que derretia seu coração. 3 meses. Talvez fossem 3 meses importantes. Preciso pensar, ela disse finalmente. Me dá alguns minutos? Henrique assentiu, compreensivo, e ela se levantou da mesa, caminhando até a janela para olhar o quintal onde tantas memórias haviam sido plantadas. Do lado de fora da janela, Dona Margarida podia ver o pé de jabuticaba que Henrique plantara quando compraram a casa, há 60 anos. A árvore tinha sobrevivido a tempestades, secas, pragas. Estava velha, como ela, mas ainda dava frutos todo ano. Seus netos adoravam subir nela nas férias, enchendo baldes com as frutas roxas e doces. Ela sorriu ao lembrar Sofia, no verão passado, com a boca toda roxa de tanto comer jabuticaba. Lembra quando plantamos essa árvore? Ela perguntou sem se virar. Ouviu a cadeira ranger quando Henrique se levantou e veio ficar ao lado dela. Lembro, ele disse. Você disse que era um investimento no futuro, que nossos netos comeriam dessas frutas. Eu ri porque parecia tão distante naquela época. Éramos tão jovens. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as folhas verdes balançarem na brisa da tarde. Henrique, você se lembra da noite em que o Maurício nasceu? Dona Margarida continuou, sua voz suave e nostálgica. Foi complicado, o parto demorou horas. Você ficou na sala de espera fumando cigarro atrás de cigarro, enlouquecendo de preocupação. Quando a enfermeira finalmente te chamou e você me viu segurando aquele bebezinho, você chorou. Nunca tinha visto você chorar antes. Henrique sorriu, tocando gentilmente seu ombro. Chorei porque percebi que tinha tudo o que sempre quis. Você e nossos filhos. Mas nada importava. Exatamente, disse Dona Margarida, virando-se para encará-lo. Você tinha tudo o que queria porque tinha futuro, Henrique. Tinha esperança, tinha sonhos, tinha coisas para construir e ver crescer. É isso que eu teria que abandonar se fosse com você agora. Não meu futuro, já vivi o meu. Mas o futuro deles. Ela apontou para as fotos na geladeira.
Júlia vai prestar vestibular daqui a 2 meses. Ela está apavorada, vem aqui toda semana para que eu a acalme. Maurício está destruído com o divórcio, precisa de sua mãe. E Sofia? Sofia ainda acha que sou imortal. Ela precisa aprender que as pessoas que amamos eventualmente partem. Henrique ouviu em silêncio, e Dona Margarida podia ver em seus olhos que ele já sabia qual seria sua decisão. 3 meses não parecem muito tempo para você, onde você está? Ela continuou, mas aqui, para eles, pode ser a diferença entre uma despedida abrupta e uma que os prepara para seguir em frente. Posso colocar meus assuntos em ordem. Posso dizer as coisas que preciso dizer. Posso ajudá-los a entender que está tudo bem eu partir. Você sempre foi a forte entre nós dois, disse Henrique com admiração e tristeza em partes iguais. Eu vim aqui esperando que você aceitasse vir comigo, sendo egoísta o suficiente para querer isso desesperadamente. Mas você está certa, como sempre esteve. Ele tocou o rosto dela com carinho. Esses 3 meses serão importantes. Para você e para eles. E eu estarei esperando, meu amor. O que são 3 meses após 50 anos? Dona Margarida sentiu lágrimas novas escorrerem, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de uma espécie estranha de paz. Ela havia tomado sua decisão. Não iria com Henrique hoje, mas iria quando fosse a hora certa. Uma hora escolhida não pelo relógio celestial, mas pelo próprio tempo da vida, seguindo seu curso natural até o fim. Me promete uma coisa, ela disse, segurando as mãos dele. Quando eu atravessar, daqui a 3 meses ou quando for, você estará lá esperando. Você estará na porta para me receber. Henrique sorriu, aquele sorriso gentil que ela amava tanto. Estarei na primeira fila, meu amor. Com todas as flores do jardim celestial. Eles voltaram para a mesa e, pela primeira vez naquela tarde, Dona Margarida serviu o chá. Estava morno, mas não importava. Nada disso importava realmente. O que importava eram os minutos que restavam, cada segundo precioso do último encontro. Tenho tanto ainda para te dizer, começou Henrique, mas ela balançou a cabeça, colocando um dedo sobre os lábios dele em um gesto carinhoso e familiar. Não, ela disse suavemente. Não vamos desperdiçar esse tempo com despedidas tristes ou lamentações. Vamos fazer como sempre fizemos. Vamos tomar chá, comer biscoitos e conversar sobre coisas boas. Me conta sobre onde você está. Descreve para mim as cores que eu vou ver, os lugares que vamos visitar juntos quando eu chegar. Henrique assentiu, compreendendo a sabedoria naquilo, e começou a falar. Ele descreveu paisagens que transcendiam qualquer beleza terrena. Jardins onde as flores cantavam melodias esquecidas, bibliotecas contendo todas as histórias já vividas, praias onde as ondas eram feitas de memórias felizes. Descreveu encontros com pessoas que eles haviam amado e perdido, os pais de Margarida, a irmã de Henrique que morrera jovem, amigos de infância muito esquecidos pelo mundo mas preservados perfeitamente naquele lugar além. Está todo mundo esperando para te conhecer adequadamente, ele disse com animação genuína. Eles ouviram tanto sobre você ao longo desses 50 anos. Dona Margarida riu, um som cristalino que encheu a cozinha de alegria. Espero que tenha falado bem de mim, ela brincou. Não contou sobre aquela vez em que queimei o peru no Natal de 1968, contou. Henrique gargalhou, e por um momento foi como se estivessem de volta décadas atrás, apenas um casal apaixonado rindo de bobagens na cozinha. Esse era o verdadeiro presente daqueles encontros, percebeu Margarida. Não apenas ver Henrique novamente, mas lembrar de quem eles eram juntos. Eles conversaram sobre os filhos, sobre como Henrique ficaria orgulhoso de ver quem eles se tornaram. Sobre os netos e suas peculiaridades, sobre a vida que continuaria mesmo após ambos partirem. A vida é assim, disse Dona Margarida filosoficamente. É uma corrente contínua. Nós fomos apenas um elo, mas um elo importante. Moldamos os próximos elos, que moldarão outros, e assim vai indo. Nossa história não termina quando partimos, Henrique. Ela continua em cada pessoa que tocamos. O relógio na parede marcava 3h50. Restavam 10 minutos. Henrique começou a desvanecer nas bordas, tornando-se levemente translúcido. Era sempre assim no final de cada visita, mas hoje parecia mais definitivo, mais final. Margarida, ele disse,
sua voz começando a soar distante, promete que não vai sofrer sozinha? Promete que vai deixar os filhos te ajudarem. Ela prometeu, sabendo que era uma promessa que tentaria manter, mesmo sabendo como seria difícil. E você promete que não vai me esquecer nesses 3 meses, enquanto espera. Henrique sorriu com tristeza. Meu amor, eu passei 50 anos sem te esquecer um único dia. 3 meses serão moleza. Às 3h59, Henrique estava quase completamente transparente. Dona Margarida podia ver a cadeira através dele, podia ver a parede atrás, mas ainda podia ver seus olhos verdes brilhantes, fixos nos dela com amor absoluto. 1 minuto, ele sussurrou. 1 minuto e eu preciso ir, e não poderei voltar nunca mais. Ela assentiu, engolindo o nó na garganta. Henrique, ela disse rapidamente, como se as palavras precisassem sair antes que fosse tarde demais. Obrigada. Obrigada por ter me amado tão perfeitamente em vida que esse amor sobreviveu à morte. Obrigada por ter encontrado um jeito de atravessar para me ver, mesmo quebrando regras. Obrigada por esses 5 anos de sextas-feiras que me mantiveram viva quando eu não tinha mais razões para continuar. Você me salvou, velho tolo. Me salvou quando eu mais precisava. Não, disse Henrique, sua voz agora apenas um eco distante. Nós salvamos um ao outro, Margarida. Sempre foi assim. Desde o dia em que nos conhecemos naquele baile de cidade, lembra? Você com aquele vestido azul, eu sem coragem de te convidar para dançar. Fomos feitos um para o outro, e nem a morte conseguiu quebrar isso completamente. Esses 5 anos provaram o que eu sempre soube, nosso amor é eterno. Literal e absolutamente eterno. As lágrimas de Dona Margarida caíam livremente agora, mas ela estava sorrindo. Era um sorriso cheio de tristeza, sim, mas também de gratidão profunda. Te vejo em breve, ela disse. Muito em breve, meu amor. E aí teremos toda a eternidade. Henrique tentou responder, mas sua forma estava desaparecendo rapidamente. Ela podia ver apenas o contorno dele agora, e então, como fumaça dispersada pelo vento, ele se foi. A cozinha ficou subitamente fria e vazia. A cadeira onde Henrique estava sentado permanecia vazia, a xícara dele intocada. Dona Margarida ficou sentada por longos minutos, apenas olhando para onde ele estivera, sentindo a ausência dele como um peso físico no peito. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era final. Não haveria outra sexta-feira, não haveria outro encontro neste mundo. Finalmente, ela se levantou devagar, as articulações protestando. Pegou as xícaras com cuidado e começou a lavá-las na pia. Enquanto a água morna corria sobre suas mãos, ela olhou pela janela e viu que o céu começava a ganhar os tons dourados do fim de tarde. Era bonito. O mundo continuava bonito, mesmo na despedida. Ela guardou as xícaras no armário com reverência, sabendo que não as usaria mais para chá. Seriam guardadas para ocasiões especiais, para quando os netos viessem visitar. Dona Margarida secou as mãos no avental e suspirou profundamente. 3 meses. Tinha 3 meses para fazer as pazes com a vida, para organizar seus pertences, para dizer adeus adequadamente. 3 meses para preparar os que amava para sua partida. E então, quando chegasse a hora, Henrique estaria esperando. Essa certeza aqueceu por dentro, dissipando um pouco o frio da despedida. Ela não estava indo para o nada. Estava indo para casa, para os braços do homem que amou por toda a vida e além dela. Com esse pensamento, ela apagou a luz da cozinha e subiu para seu quarto, pronta para começar a contar os dias. Era uma sexta-feira, naturalmente. Dona Margarida acordou sabendo que era o dia. Não houve nenhum sinal dramático, nenhuma visão celestial. Apenas a certeza tranquila de quem completou sua jornada e está pronta para a próxima. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo o vestido azul que usará naquele baile décadas atrás, o mesmo vestido que Henrique mencionara no último encontro. Milagrosamente, ainda servia, embora um pouco folgado em seu corpo envelhecido. Desceu as escadas devagar, apoiando-se no corrimão. Seus filhos tinham insistido em colocar alguém para cuidar dela, mas Margarida recusará. Esses últimos 3 meses foram seus, para viver como escolhesse. Ela passará o tempo colocando tudo em ordem, cartas escritas para cada filho, neto e bisneto, para serem abertas após sua morte. Joias distribuídas,
documentos organizados, memórias compartilhadas. Até levará Júlia para conhecer a faculdade que escolhera, segurar a mão de Maurício quando ele assinou os papéis do divórcio, ensinar a Sofia a fazer biscoitos de polvilho. Ela não contará a ninguém sobre sua conversa com Henrique ou sobre saber que seu tempo estava acabando. Não precisava. As pessoas que amamos sentem essas coisas. Seus filhos tinham visitado mais frequentemente nas últimas semanas, trazendo flores, passando tardes inteiras apenas conversando. Não precisavam de palavras para entender que era uma despedida. Às 2h50 da tarde, Dona Margarida preparou uma última xícara de chá. Apenas uma dessa vez. Sentou-se na cadeira da cozinha, a mesma onde sentara por 5 anos para seus encontros semanais, e olhou pela janela. O pé de jabuticaba estava carregado de frutos. Seria uma boa colheita este ano. As crianças ficariam felizes. Ela tomou o chá devagar, saboreando cada gole, observando como a luz da tarde pintava a cozinha de dourado. Pensou em toda a sua vida, as alegrias, as tristezas, os amores, as perdas. Tinha sido uma boa vida. Não perfeita, mas boa. E agora estava completa. Colocou a xícara vazia sobre a mesa e fechou os olhos, sentindo uma paz profunda a envolver. Foi então que sentiu a mão familiar em seu ombro, o cheiro de sabonete de barbear e tabaco, a presença que conhecia melhor que a própria. Abriu os olhos e lá estava Henrique, não transparente ou efêmero, mas sólido e real, mais real do que qualquer coisa que ela vira nos últimos 50 anos. Pronta? Ele perguntou com aquele sorriso gentil. Dona Margarida se levantou, surpreendentemente sem dor nas articulações, sem o peso dos anos. Pegou a mão dele, firme e quente. Pronta? Ela respondeu. E juntos, eles atravessaram. Quando Maurício encontrou sua mãe na manhã seguinte, ela estava sentada na cadeira da cozinha, o vestido azul arrumado perfeitamente, uma expressão de paz absoluta no rosto. Uma xícara de chá vazia estava sobre a mesa, ao lado de um bilhete simples: fui encontrar seu pai. Não chorem por mim. Tive uma vida maravilhosa, e agora tenho uma eternidade ainda melhor pela frente. Cuidem uns dos outros. Com amor eterno, mãe. Os vizinhos comentariam por anos sobre a velhinha que conversava sozinha toda sexta-feira. Mas os filhos de Dona Margarida, olhando para o rosto sereno da mãe, entenderam que ela nunca estivera sozinha. Algumas histórias de amor são tão poderosas que nem mesmo a morte consegue separá-las completamente. E toda sexta-feira, se você passar pela casa que já foi de Dona Margarida, poderá sentir um aroma suave de camomila e erva cidreira flutuando no ar, como se alguém ainda estivesse preparando chá para uma visita muito especial.